Boa noite, então. Sou o Guilherme Henke, presidente estadual do Novo. Das boas-vindas aí para todos filiados, voluntários do Novo, apoiadores do Novo, apoiadores do Marcel. Hoje nós estamos aqui para celebrar a tão esperada filiação do Marcel no Novo. Queria chamar então o Marcel ao palco. Agradeço muito, em primeiro lugar, a presença de cada um de vocês. Não vou precisar fazer a saudação de autoridades em virtude do espaço que nós estamos aqui, é bom que seja assim. Esse aqui é um discurso para falar sobre o momento político brasileiro, que inclui, obviamente, o Partido Novo, inclui todos aqueles que estão fazendo a diferença e que farão grande diferença no nosso país também amanhã nas ruas. Afinal de contas, nós temos um compromisso marcado às 18 horas aqui em Porto Alegre, no Parcão e no Brasil todo, para alertar o Supremo Tribunal Federal, que tem se pautado, infelizmente, muito mais pelo respeito às pressões políticas escusas do que, de fato, se pautado pela vontade do povo, pela lei, pelo direito, por aquilo que está escrito numa Constituição, de fato, que é definido numa democracia representativa pelo Parlamento e pelas demais instituições. Mas esse discurso é, portanto, mais do que isso, mais do que uma celebração de um partido específico, como vocês vão notar, uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo no Brasil há uns bons anos, e disso, com certeza, o Partido Novo faz parte. Quero agradecer também ao Jorge, que está aqui, que abriu a casa dele, que não abre nas segundas-feiras. Obrigado, uma salva de palmas ao empreendedor que está aqui, abrindo espaço para nós, um espaço privado, que tem o descanso merecido nas segundas-feiras e, por isso mesmo, voluntariamente abriu para nós aqui. Muito obrigado. O novo despertar político brasileiro não foi por 20 centavos. Não, definitivamente não foi por 20 centavos. É impossível relembrar a história recente do Brasil sem fazer menção à indignação das massas em junho de 2013. Indignação com o status quo, indignação com os estádios construídos para a Copa do Mundo no padrão FIFA, enquanto mais de 60 mil pessoas são mortas por ano pela violência que assola o país. Indignação com o excesso de impostos e a escassez, se não a inexistência de serviços públicos básicos decentes na saúde e na educação. Era uma indignação coletiva contra tudo o que está aí, não apenas pelos 20 centavos. Mas também era uma indignação contra quem a vida toda se contentou em lutar apenas por 20 centavos para defender privilégios bem próprios, para fazer prosperar uma mentalidade estatista, interventora, para no fundo exigir algo gratuito para alguns, o passe livre, por exemplo, mas que custa muito caro para todos. Ainda mais se considerada, no caso específico, a cartelização das empresas de transporte público em todo o Brasil, um dos símbolos mais claros da atuação monopolística de mercado defendida com unhas e dentes pelos grupos mais retrógrados desse país. Não à toa, quando a população brasileira de verdade passou a ir às ruas a partir de 13 de junho de 2013, clamando por uma atividade política mais voltada à sociedade e não à manutenção da máquina incompetente, corrupta, patrimonialista e clientelista nacional, quando isso aconteceu, quando os brasileiros mesmos se encorajaram a ir às ruas, os extremistas de esquerda, que desde a semana anterior organizavam os protestos, passaram a desprezar a participação popular. Não. Definitivamente, a intenção do movimento Passe Livre, umbilicalmente vinculado a partidos de extrema esquerda como o PSOL, não era o despertar de um gigante adormecido. Um gigante coletivo de milhões de brasileiros que queriam mais atenção para si, sem demagogias, incompetência e corrupção, sem falsas ilusões de que a solução para seus problemas está nos políticos e nos governos, mas que, ao contrário, era um coletivo de indivíduos que sabe, mesmo inconscientemente, estar a solução dos problemas da política na sua própria iniciativa, hoje severamente limitada pelo gigantismo estatal reinante no Brasil. Essa mentalidade pró-liberdade do brasileiro, aliás, foi recentemente, em março de 2017, confirmada, vejam só, pelos próprios petistas. A Fundação Perseu Abramo, vinculada ao partido que destruiu o Brasil,
Demonstrou que moradores da periferia de São Paulo reconhecem o esforço pessoal como uma característica inerente e essencial ao sucesso. Demonstrou ainda que desejam pagar menos impostos, os moradores da periferia, e que consideram que alguém de direita é alguém correto. Já quem se identifica com a esquerda seria alguém que vive reclamando da vida. Por fim, tal pesquisa identificou de forma clara nas suas conclusões que no imaginário da população não há luta de classes e que o inimigo é, em grande medida, o próprio Estado, ineficaz e incompetente. A mentira está perdendo efeito e os petistas descobriram que, inclusive, os mais pobres, aqueles que tal partido se orgulhava em supostamente representar, não acreditam em demagogias de quem dizia estar acima de qualquer suspeita e agora se revela o partido mais corrupto do Brasil, inclusive com um ex-presidente condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos seus crimes de corrupção. E sua sucessora, provavelmente seguindo o mesmo caminho. A ilusão a que foram submetidos os brasileiros acabou e um novo despertar político, um novo despertar liberal está em curso. Na história brasileira, aliás, são muitos os episódios em que ideias de liberdade floresceram, como bem demonstra em seu livro História do Liberalismo, Antônio Paim. Os movimentos pela independência, a pressão das províncias por maior autonomia diante do poder centralizador do império, a campanha abolicionista, a pressão pelo retorno à democracia representativa após anos de ditadura varguista e o movimento Direta Já são alguns desses exemplos. Ideias de liberdade, portanto, não nos faltam. Aliás, não é preciso ser novo para defender ideias de liberdade. Elas povoam nossa história. Isso, no entanto, não significa que elas tenham triunfado no Brasil. Sempre nos faltaram 2 elementos essenciais: instituições verdadeiramente liberais que rompam com a tradição clientelista e patrimonialista brasileira e uma melhor defesa pública das ideias liberais como as únicas a garantirem a prosperidade individual e, portanto, o desenvolvimento de uma nação. A tradução das ideias de liberdade em instituições liberais sempre foi obstaculizada com a consequente condenação de toda uma nação ao subdesenvolvimento institucional. Intérpretes do Brasil como Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro apontaram o fato de que no Brasil a chamada Revolução Burguesa foi incompleta, restando um país com mentalidade, práticas corporativistas e patrimonialistas. A Revolução Burguesa permite que um país se modernize e estabeleça o primado do indivíduo, reconhecendo seus direitos como eleitor e consumidor. Aliás, a polêmica palavra burguesia é tão odiada por marxistas, comunistas e petistas justamente porque representa as pessoas que se insurgiram por meio de seu trabalho e do seu esforço contra os laços cruéis impostos pelos regimes feudais europeus. Isso pouca gente costuma lembrar. Isso é história. O burguês, talvez um dos maiores exemplos de revolucionário raiz de que se tem notícia, teve sua própria definição satanizada ao longo dos séculos pelos disseminadores do ódio marxista por quem trabalha. Empreende, se esforça e prospera. Já os revolucionários Nutella, socialistas de iPhone, que não gostam de trabalho, mas adoram o dinheiro dele resultante, sobretudo o dinheiro dos outros, pilhado de terceiros, inclusive os mais pobres, para fazer suposta redistribuição de renda, não suportam a ideia do mérito e por isso mesmo atacam ferozmente a classe empreendedora, originalmente conhecida como a classe burguesa. Esta foi obrigada, empregados e empregadores, a financiar os gastos públicos, privilégios políticos e abusos das corporações ao longo de toda a história brasileira. No Brasil, portanto, houve uma junção recente entre as práticas antiliberais históricas dos donos do poder, entre aspas, com a mentalidade esquerdista, marxista, que nos legou um país em frangalhos economicamente. Vejamos apenas algumas manchetes da imprensa durante o ano de 2015, é tão importante lembrar disso, penúltimo da ex-presidente Dilma Rousseff no poder. Inflação oficial acumula alta de 9,56% em 12 meses, a maior desde 2013.
Site G1, em 7 de agosto de 2015. Rendimento real dos trabalhadores tem maior queda mensal em 12 anos. Agência Brasil, 28 de abril de 2015. Vendas no varejo tem maior queda no trimestre desde 2003. O estado de São Paulo, 14 de maio de 2015. Vendas de veículos novos caem 22,4% em julho. No ano, queda chega a 21%. O estado de São Paulo, 31 de julho de 2015. IBGE, a construção civil fechou de 700 mil vagas no país em um ano. Valor econômico em 25 de agosto de 2015. E li apenas um terço das manchetes elencadas no discurso original. Esses dados sobre o trágico legado econômico do PT ao Brasil, que motivou milhões de brasileiros a voltarem às ruas a partir da reeleição de Dilma Rousseff, que foi fruto, aliás, da mais mentirosa das campanhas eleitorais já realizadas no país, trazem-nos as seguintes reflexões. Por que motivo as ideias da liberdade, que tanta prosperidade trouxeram a todo mundo desenvolvido, encontraram tanta dificuldade para serem difundidas e mesmo defendidas no país? Foi preciso mais um colapso econômico aliado a uma avalanche de comprovações de corrupção, prisão, inclusive de políticos e de empresários corruptos, para que o gigante despertasse e enveredasse por um novo caminho? A verdade é que sim. Este novo despertar se deu em grande medida como reação ao dirigismo estatal e como indignação contra a corrupção institucionalizada no Brasil. Felizmente, porém, desta vez a reação foi acompanhada de uma conscientização muito maior dos brasileiros, sobretudo dos mais jovens, de que o governo não é solução, é parte do problema. O novo despertar político, o novo despertar liberal brasileiro é calcado no trabalho incansável de muitos anos, de instituições sérias, como o Instituto Liberdade e o IEE, aqui no Rio Grande do Sul, os Institutos Milênio e Liberal, no Rio de Janeiro, e o Mises Brasil, em São Paulo. As iniciativas mais recentes, como os Estudantes pela Liberdade, Students for Liberty, grupos de estudos dentro de universidades brasileiras, institutos de formação de liderança em Santa Catarina, Belo Horizonte, São Paulo e Vitória, além de um sem número de outras instituições por todo o Brasil. Esses grupos foram e continuam sendo essenciais para a divulgação de obras liberais como as 6 lições de Mises, a Lei de Bastiat ou o Caminho da Servidão de Hayek, que tratam com clareza sobre as desvantagens do dirigismo estatal, que escraviza o indivíduo, e as vantagens da garantia das liberdades individuais para a garantia da prosperidade. Além disso, as prateleiras das livrarias têm sido abastecidas por publicações liberais e conservadoras da melhor qualidade, em uma quantidade jamais vista, comprovando o grande interesse dos brasileiros por maior conscientização e conhecimento político. Este despertar cultural e intelectual brasileiro extrapola agora os limites da academia e dos grupos de estudo para adentrar o ambiente político brasileiro. As eleições municipais de 2016, em que uma parte expressiva dos candidatos de esquerda estatólatras amargou derrota para câmaras de vereadores e prefeituras municipais, revelou também uma grande renovação de caras e pensamentos, elegendo uma série de políticos liberais ou, ao menos, simpáticos ao liberalismo por todo o Brasil. Partidos tradicionais, como o Partido Progressista, do qual acabei de me desfiliar, passaram a atrair e eleger também muito mais adeptos de um Estado menos inchado e mais focado no básico. Também vimos surgir opções como o Partido Novo, uma corrente liberal política, liberal, repito, chamada Livres, primeiro dentro do PSL, agora independente. Todas essas opções dando abrigo a filiados, candidatos e representantes eleitos que defendem menos Estado, mais indivíduo. Ou menos Marx, mais Mises. Essas instituições têm no Brasil a grande responsabilidade de corrigir o segundo elemento que foi bem apontado por Antônio Paim como faltante na tradição liberal brasileira. Uma melhor defesa pública das ideias liberais como as únicas a garantirem a prosperidade individual e coletiva. Cabe agora aos políticos liberais e, logicamente, também às instituições que difundem tais ideias, uma defesa dos princípios que compartilham entre si para deixar claro a uma nação ainda pobre, como o Brasil, que a liberdade individual e a defesa do direito de propriedade, do Estado de Direito e da democracia constitucional e representativa são o melhor caminho possível.
de longe. Tal defesa implica não somente criticar as mazelas deixadas pela mentalidade estatista patrimonialista, clientelista e socialista de quem já passou pelo poder, ou seja, focada nos aspectos negativos, mas, sobretudo, precisa focar nas estratégias positivas e que deram resultado no mundo afora. Os números são muito claros. Para ficarmos apenas em um índice, o relatório do Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, divulgado em março de 2017, demonstra que os 20 países que lideram o ranking têm economia muito livre e possuem notas altíssimas no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Já na América Latina, o único país com índice de liberdade econômica semelhante ao dos mais ricos do mundo é o Chile. Líder no ranking regional do Índice de Desenvolvimento Humano, o país tem o melhor ambiente de negócios e resguarda as liberdades civis e direitos sociais de toda a América Latina. Por outro lado, a Venezuela é o país menos livre do continente. Não é surpresa. É o macabro xodó da liderança petista, socialista e comunista brasileira. Obteve, inclusive, regressão no seu IDH nos últimos anos. A violência que campeia por suas ruas e as hordas de venezuelanos que deixam o país para tentar a vida em outras nações é retrato, mais uma vez, do fracasso das políticas antiliberais. É evidente que existem muitos entraves ainda à participação de mais liberais na política para que essas defesas sejam mais correntes do que são hoje. O sistema partidário arcaico e a concorrência desleal com políticos com acesso, literalmente, a bilhões de reais do fundo partidário para suas campanhas, são apenas alguns exemplos dos desafios que precisam ser superados por quem quer participar da política. Já no meio intelectual, os financiamentos via Lei Rouanet e a educação estatal, em grande parte ideologizada à esquerda, são desafios monumentais para que o novo despertar político brasileiro possa se consolidar, já que conta, até por princípio, quase apenas com a atuação de entidades privadas em concorrência desleal com atores públicos bem financiados. Não obstante, os atalhos encontrados pelos interessados em dar um novo rumo ao país com liberdade têm sido trilhados nas redes sociais. O Facebook e o Instagram, sem contar o sem número de blogs, websites e contas do Twitter, aliás, está como trending topic, nesse momento brasileiro, a manifestação de amanhã a favor de uma decisão que contemple o povo brasileiro no STF e coloque Lula na cadeia. Todos estes meios sociais têm sido fundamentais para romper os bloqueios institucionais existentes e divulgar as teses liberais sem as limitações que tivemos outrora. Não à toa, movimentos de rua pedindo o impeachment de Dilma Rousseff foram organizados, entre outros, por grupos como o Movimento Brasil Livre, MBL, Vem Pra Rua, que tem no DNA de seus membros e líderes o liberalismo e o conservadorismo clássicos. Sem a internet, esse novo momento por que passa o Brasil não teria sido possível. Pelo menos não, certamente, com o alcance que ele já obteve até agora. Se não fosse a comunicação livre, sem filtro das redes e do conteúdo gerado pelos usuários, talvez achássemos hoje, lendo apenas o que se publicou em grande parte da mídia tradicional, que em 2013 tudo realmente não tivesse passado de uma luta pelo passe livre, não tivesse passado pela defesa dos 20 centavos. Mas não, não foi. Não foi pelos 20 centavos. E não será nunca mais apenas por isso. Porque nós mudamos o Brasil. Mudamos no passado e mudamos agora no presente. E certamente, este novo despertar político brasileiro demonstra que seguiremos mudando o Brasil. Sim, nós mudamos o Brasil e por ter convicção que o Partido Novo é o melhor instrumento, o melhor meio para fazer essa mudança no longo prazo que nós precisamos, estou hoje, portanto, sendo recebido por vocês na confiança de que seguiremos mudando o Brasil. Muito obrigado. Um novo paradigma, fazer discurso de grande expediente da Assembleia num pub.
Bacana. E quem arranjou esse púlpito de última hora, assim, depois que eu cheguei, é herói, não sei. Conrado, Dirceu, parabéns. Muito legal. Pessoal, obrigado pela presença mais uma vez de todos. Tem tantos amigos aqui que eu poderia saudar individualmente a cada um. Conheço praticamente todos. Repito aquilo que tenho dito já há algum tempo, já chamo aqui à frente, já que eu estou com o poder do microfone, o Guilherme Henrique, presidente do Partido Novo, Matheus Bandeira, para vir aqui também, nosso pré-candidato ao governo do Estado. Queria chamar também o Camozato e o Molinari, que o Molinari foi importantíssimo nesse processo todo, conversando há algum tempo aí. Dizer para vocês que a leitura desse discurso, fiquei muito contente com a recepção depois, porque realmente me preocupou um pouco fazer um discurso longo, um discurso de grande expediente de 20 minutos, e eu não sei se deu mais ou menos de 20 minutos, tentei acelerar um pouquinho, mas de qualquer maneira era muito importante para mim, porque ali tem muito daquilo que eu fiz ao longo dessa minha trajetória, não só dentro da Assembleia Legislativa, e muito daquilo que está acontecendo, creio eu, no Brasil. A mudança é responsabilidade de todos nós, daqueles que estão no Novo, daqueles que não têm partido ou dos que estão em outros partidos. Mesmo que muitas vezes não concordemos com as posturas de lideranças de outros partidos. Mas nós precisamos estar sempre abertos ao diálogo com todos aqueles que, obviamente, estão em partidos totalitários, que estão tentando justamente solapar a democracia desde dentro. É muito importante para demonstrar que todos nós, que o Partido Novo tem justamente essa visão de longo prazo do Brasil, que a mudança pode ser feita por via institucional, pode ser feita, e eu tenho um carinho, uma admiração especial pelo João Amoedo, quando conheci a história dele, de como ele conseguiu fazer um movimento de sociedade civil dentro das estruturas impostas pela legislação estatal que impede a criação livre de partidos no Brasil. Para quem não refletiu sobre isso, nós vivemos num país em que os partidos, infelizmente, são entidades paraestatais, burocráticas, parte do aparelho de Estado e não realmente entidades oriundas da sociedade civil, mas o João Amoedo conseguiu, utilizando as regras vigentes, porque não tem outra forma, fazer do Partido Novo uma realidade. Então, tem minha admiração profunda, tem todo o meu apoio, inclusive, e eu quero dizer também que, da mesma forma, tem o Matheus Bandeira, que é o nosso pré-candidato ao governo do Estado, extremamente preparado, é um privilégio para o Partido Novo, sem dúvida nenhuma, poder estar apresentando uma candidatura que tem totalmente a sua cara, tem a minha cara, tem a cara de cada um de vocês e principalmente tem a cara de cada um dos gaúchos e das gaúchas que querem um Estado que caiba no seu bolso, que querem um Estado que proveja os serviços públicos básicos necessários, sobretudo segurança pública, e que não são, infelizmente, oferecidos hoje pela máquina estatal e que no resto o Estado não se meta. Dê à iniciativa privada a condição de prosperar, gerar riqueza, produzir renda e, finalmente, garantir a prosperidade e a felicidade de todos nós. Muito obrigado. Passando a palavra para o Muitos de nós aqui do Novo, nós trabalhamos na campanha do Marcel voluntariamente em 2014, porque tanto nas ruas quanto nas redes, porque o Marcel, mesmo em outro partido, ele já estava defendendo aquelas ideias que a gente defendia, as ideias da liberdade. Exato. Sim. Eu era cobrado na rua pelas pessoas que me conheciam, pelos meus amigos, né? Quando é que o Marcel vai para o Novo? Porque quem conheceu o Novo e quem conheceu o Marcel, era muito claro que era só questão de tempo. E esse tempo finalmente chegou. Então eu queria aqui dar as boas-vindas para o Marcel, um momento muito esperado por todos nós, é um grande reforço para o time, né? 2018 vai ser um ano muito desafiador para todos nós, mas eu tenho muito orgulho do time que a gente está montando, a gente vai com toda a força, com certeza, para fazer bonito nessas eleições. Então eu queria pedir para todo mundo, mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso recém-chegado. E agora eu queria também uma salva de palmas para o Matheus Bandeira, nosso pré-candidato ao governo, que vai nos dar uma palavrinha agora. Falar depois do Marcel é castigo. O Marcel, eu já contei essa história para ele, mas eu votei nele por acaso. Eu não o conhecia.
Eu não conhecia o Marcel. Eu não conhecia o Marcel e eu voltava de São Paulo de um voo, encontrei o William Link no ônibus da Infraero e próximo da eleição, conversando com ele, ele perguntou: Matheus, e quem tu vai votar para deputado estadual? Eu disse para ele: pô, esse é o único voto que eu não tenho, William. Ele já tens. Aí ele abaixou, pegou lá um santinho desses modernos, que era dobrado em 3, eu acho, se não me engano, e me mostrou. Eu olhei e disse: putz, descartei meu voto. O William recomendando aquele santinho moderno, dizendo que ele ia enxugar mais leis do que ia propor, defendendo um Estado menor. Eu disse: tá bom, William, ganhou meu voto, me dá mais uns santinhos aí que eu vou fazer uns votos para ele. E ele me deu tudo que ele tinha na pasta, eu levei. Eu acho que eu fiz uns 50 votos para ti, Marcelo, entre a família e os amigos e a Falcone. E eu dizia para todo mundo: olha, eu não conheço essa pessoa aqui, eu não conheço o Marcel, mas todo mundo me diz que ele é um jovem promissor. É um jovem político promissor. E hoje é clichê falar jovem político promissor, porque o Marcel ainda é jovem, quase da mesma idade que eu, mas ainda é jovem. Mas não é mais promissor, não é mais promessa, ele já é realidade, é uma liderança política importante, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Eu estava nos Estados Unidos no ano passado, quando conheci um empresário que me disse: tu és gaúcho? Eu sigo uma pessoa do teu estado, um deputado brilhante, que é o deputado Marcel Van Hatten, Henrique Zupardo. E fez uma propaganda do Marcel que, pô, eu fiquei orgulhoso, me senti orgulhoso de ser gaúcho e ter votado no Marcel. Pô, o Marcel está fazendo história no Brasil. E hoje eu fiquei pensando: pô, o que eu vou falar no discurso do Marcel? Porque eu sei que ele é muito preparado, é um brilhante orador. E falar depois do Marcel é sacanagem. Então, eu vou preparar alguma coisa. Primeira vez que eu preparo alguma coisa para falar. E aí, como eu aprendi na vida que inovação é bom, mas bom mesmo é copiar o que deu certo, eu fui pesquisar para copiar o discurso do Marcel. E eu fui buscar o discurso que ele fez na Assembleia Legislativa. E achei super interessante quando ele tomou posse. Eu achei que era abril, anotei, fevereiro de 2015. Mas antes de falar do discurso dele, eu quero falar o seguinte: eu admiro nas lideranças que eu conheci, não só lideranças políticas, mas também lideranças políticas, duas qualidades que eu acho que são importantes e são obrigatórias para quem se propõe a liderar qualquer coisa, uma organização, um movimento, liderar na política. Uma delas é ter valores, ter ideias próprias, coisa que o Marcel obviamente tem. E a segunda e mais importante, ou tão importante quanto ter valores e ideias, é ter coragem para defendê-las. E o Marcel fez isso de forma brilhante nos últimos 4 anos, em inúmeras ocasiões, em várias delas. Desculpa, deixa eu desligar isso aqui. Em várias delas muito marcante. Eu inclusive fiz referência em 2 vídeos meus a discursos que o Marcel fez. Me inspirei para gravar um vídeo sobre o cabidão, a contribuição sindical e a cedência dos servidores estaduais para os sindicatos que trabalham em causa própria nos sindicatos, pagos com o nosso dinheiro. Aquele discurso do Marcel me inspirou a escrever um artigo e a gravar um vídeo. E tem uma série de outros exemplos que eu acho super importantes. Talvez a gente não concorde 100% em tudo. Eu acho que, aliás, o Novo, diferente de outros partidos, deixa um grau de liberdade para a gente, aliás, faz parte da liberdade isso, para a gente defender coisas que são mais de cunho pessoal, e talvez a gente possa discordar, todos nós aqui, mas o importante é que a gente tenha alinhamento nas causas principais, nos valores principais, né? A gente tem grandes afinidades. E lendo o discurso do Marcel hoje, li e reli Marcel, e vou te dar uma dica: tu pode usar o mesmo discurso na posse, com pequenas alterações, pequenas contextualizações na posse em 2019, que eu sei que certamente tu estarás em Brasília. Vou fazer um resumo de coisas que eu anotei aqui que eu acho super importante. No teu diagnóstico, tu disseste que a gente enfrentava 3 graves crises. A gente continua enfrentando as mesmas crises. Uma política, uma econômica, a gente está querendo tirar a cabeça para fora, né, tá? E uma moral. Na política, tu disseste que tivemos que conviver com partidos que apoiam ditadores ao redor do mundo, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Na econômica, criticasse o que a gente tem criticado, de forma consistente, sistemática, o excesso de amarras que o Estado elefante, inchado,
e excessivamente burocratizado impõe a todos nós indivíduos. Duas palavras. Na moral, entre outras avaliações, governos inchados por companheiros que sugam dinheiro dos nossos impostos e leis que são desrespeitadas por quem deveria dar o exemplo. Detesto o messianismo, aliás, é um grande problema do outro lado, né? Do lado que nos critica e que acha que tem monopólio da verdade, mas entre as nossas propostas está de impedir a volta do autoritarismo praticado pela esquerda e de trazer o Estado para o tamanho que ele deve ter, que é o tamanho de servir o cidadão e não se servir ele. Marcel disse o seguinte: apoiarei toda a proposta de redução do tamanho do Estado onde ele não deva atuar. E fosse enfático no seguinte: privatizar o que não deveria estar na mão do Estado não é apenas uma convicção ideológica, é também um dever moral com os pagadores de impostos, com o povo gaúcho e com todos os brasileiros. Aí eu fiquei pensando sobre isso e fiquei me perguntando: Marcel, tu colasse o teu discurso do Estatuto do Novo, dos valores do Novo. Mas eu gostei mesmo do final da tua fala, né, que é o momento em que o líder tem que motivar e não apenas se queixar. Tu lembrastes, lá em 2015, que os brasileiros que tinham condições estavam deixando o Brasil. E lembraste que tu eras um deles. Eu quase fui um deles. Aliás, o que me levou a reflexão profunda e que me fez aceitar o convite que me foi feito pelo João e começar a pensar sobre a hipótese que nunca passou pela minha cabeça de me candidatar a alguma coisa, foi justamente o fato de que eu considerei seriamente aceitar uma proposta que me levaria para fora do Brasil, para presidir uma empresa fora do Brasil. Dissesse o seguinte: eu era um desses brasileiros que vivia, estudava e empreendia no exterior. Morei em países verdadeiramente democráticos e que respeitam as liberdades individuais. Mas fizeste o caminho inverso. Não precisavas, mas foi a tua opção. E para quem não ouviu o discurso do Marcel, ou não lembra, eu vou repetir uma outra parte da fala dele. Eu não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. Um Brasil próspero, democrático e livre. Acho que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, fizemos essa mesma opção. Quem topou participar desse processo mais ativamente, e não apenas disputando o mandato, tem vários aqui que vão fazer isso esse ano, né? Estou vendo o Fábio, a Fernanda, Jorge Fregapani, cadê? Está participando do processo. Devo estar esquecendo de outras pessoas. Tem mais pré-candidatos aqui ou não? Tiago. Tem vários. Mesmo Rafael, ou para quem já tem mandato, como Camusato, também fez essa opção. Fez essa opção não como uma escolha profissional, não para se beneficiar, para usar a política em benefício próprio, não para enriquecer, né, porque a gente não acredita nisso. Fez isso por um dever, por um sentido de dever, de responsabilidade moral, de ajudar a construir um Brasil mais simples, mais justo, mais seguro, com mais igualdade de oportunidades, como diz o João, onde todo mundo possa chegar lá. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Então, eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui ao lado de vocês, de fazer parte desse projeto. Sinceramente, eu tenho feito nos últimos meses coisas que eu nunca imaginei fazer, como, por exemplo, vir no Rambla, preparar um discurso, anotar, ler algumas coisas, para não falar de disputar o mandato, né? Mas tenho feito isso com entusiasmo. Confesso para todos vocês, tenho me divertido, tenho feito com muita alegria, tenho feito meus vídeos, que é a maneira que eu tenho usado para tentar me fazer ser conhecido, e tenho me divertido muito. Tenho me divertido muito de participar de debate, de combater de forma firme e enfática a velha política, a política tradicional. Estou super entusiasmado com a resposta que a gente vem recebendo, Marcelo. Toda vez que a gente vai para o interior, semana retrasada tive o prazer de viajar com o Fábio e sentir isso, né, em Pelotas, em Bagé, fui a Rio Grande antes, e por diversas cidades, fui com a Fernanda, Santana do Livramento. Outra coisa que eu nunca tinha feito na minha vida é entrar num CTG, não pode contar isso. Entrar num CTG com mais de 100 pessoas, um negócio absolutamente fantástico. O que mostra o nível de engajamento que a gente tem conseguido com as pessoas que estão saturadas da velha política, que não aguentam mais o fisiologismo, o clientelismo, e que vão saber, na minha opinião, em 2018, se a gente souber trabalhar duro, vão saber dar resposta e votar pela renovação, né? Acho que a gente tem uma oportunidade ímpar, cada vez mais eu me convenço disso, mas nada substitui o trabalho duro. Se a gente não ralar,
o resultado não vem. Não vai ser fácil. Todos os demais partidos da velha política vão estar com as burras cheias do nosso dinheiro, do fundo de campanha, fundo eleitoral ou do fundo partidário. São 3 bilhões. É menos do que eles tinham, mas não é pouca coisa. É muito mais do que a gente vai ter, né? Então, o que está do nosso lado é a verdade, o que está do nosso lado são os princípios corretos, o que está do nosso lado é defender quem nunca foi defendido, que é a maior parte do Brasil. Você defender o liberalismo, eu tenho dito, né? Não sei o que o Roberto acha disso, mas eu tenho dito que defender o liberalismo é a coisa mais social que existe, né? Porque é defender o real interesse das pessoas, né? Tirar o Estado da frente é a melhor providência que a gente pode adotar para estimular o empreendedorismo, ou para deixar de sufocar o espírito empreendedor das pessoas. Se a gente souber trabalhar duro, se a gente souber construir disseminadores, se a gente souber construir capilaridade suficiente para levar as ideias, os princípios do novo, para fazer com que o partido se torne conhecido, para fazer com que as pessoas percebam e conheçam que existe uma plataforma efetiva de mudança e que realmente pode permitir que elas participem mais ativamente, sem se contaminar com os vícios da velha política, é o caminho para o sucesso. Mas a gente vai precisar trabalhar duro. Mas todos nós aqui, quem está disputando o mandato e quem não está disputando, porque a participação de vocês que não estão disputando é essencial, né? A gente não consegue chegar lá se todos vocês não se engajarem. Então, a vinda do Marcel, eu acho que para a gente é um marco, porque ele traz 2 coisas, na minha opinião, pelo menos. Uma, a experiência na política, no exercício do mandato parlamentar, que nenhum de nós tem, exceto o Camusato. Exceto o Camusato, que não vai disputar a eleição esse ano, mas ninguém de nós tem experiência política parlamentar. E isso é importante para a gente, que a gente vai aprender muito com o Marcelo. E segundo, ele traz essa juventude, não é, que eu não tenho dúvida vai inspirar todos nós que vamos disputar mandato e vai inspirar outras pessoas, Marcelo, a também vir para o novo, não é, porque a gente precisa manter, como tu disseste, o diálogo aberto, as portas abertas para as pessoas de bem que faziam política da forma correta, que acreditavam no interesse comum, que não fizeram isso para se locupletar e que estão nos outros partidos, que foram fundados antes do novo ser criado. A gente deve manter, na minha opinião, as portas abertas para poder receber todas as pessoas de bem que defendem o correto, que defendem os princípios do liberalismo, para que elas possam vir para o novo. Inclusive em lugares, obviamente, que o novo ainda não chegou e que a gente precisa chegar. A gente precisa se fazer presente no estado inteiro. Então, quero dar as boas-vindas, quem sou eu para dar as boas-vindas para o Marcel? Eu também estou chegando há pouco tempo, né? Mas eu quero dizer que isso acho que fortalece a nossa luta, me traz mais entusiasmo ainda, mais alegria e vamos em frente, que a vitória só depende da gente, do nosso engajamento. Amanhã, todo mundo lá no Parcão, não é só para pedir a prisão do Lula, não. É muito mais do que isso, é para pedir o fim da impunidade, o fim dos privilégios e o fim de 2 Brasis. O Brasil daqueles que têm direito a bons advogados e que escapam da cadeia, versus o Brasil daqueles que não têm direito a bons advogados, não é? Que amargam na cadeia, por exemplo. 34% dos presos no Brasil são presos em condições provisórias, não tiveram julgamento até hoje. Então acho que o que a gente tem que pedir é o fim do casuísmo no STF, para que a justiça pare de julgar as pessoas julgar os processos de acordo com as pessoas que figuram nos processos. Então, muito obrigado, quero ver amanhã todo mundo lá no Parcão. Boa noite. É muito engraçado, eu estava aqui pensando, depois em metade de 2013, quando a gente começou o grupo de, então, voluntários, ou um núcleo de apoiadores do Novo de Porto Alegre, que viria a se tornar o Novo, era muito engraçado, que a gente ia para o Parcão, aqui do lado, para recolher fichas de assinatura de apoio, e muita gente ria da gente, muita gente dizia que a gente estava perdendo nossos finais de semana. Tempos depois, a gente estava aqui no Rambla organizando o lançamento da candidatura do Marcelo, e muitos dos voluntários do Novo, que nem existia ainda, estavam aqui também ajudando alguém que tinha as nossas ideias. E aí, vira e mexe eu trago essa reflexão, porque eu me lembro muito da frase do Gandhi, até separei aqui, né? Que primeiro eles te ignoram, coisa que fizeram com o Novo, conosco, depois riem de você, depois brigam, e então você vence. Eu acho que quando a gente fez a 5ª maior votação em Porto Alegre, a gente venceu pela primeira vez. A primeira de muitas vitórias de um projeto comprometido com o longo prazo. Eu acho que isso que está representado aqui hoje, são mais de 80 pessoas que estão aqui hoje, não é uma fração do espaço-tempo aí, é um grão de areia do que ainda está por vir. Eu vejo que aquele movimento que nós iniciamos, como uma pedrinha num lago que faz aquela
aquelas ondas, ela iniciou e muito rapidamente começou a tocar a cidade de Porto Alegre e Brasil afora, assim como o Marcel fez logo que foi eleito. O Marcel foi eleito com em torno de 35 mil votos, mas a votação do Marcel nunca representou 35 mil pessoas. Desde o primeiro dia que o Marcel assumiu aquele mandato, todos nós que fizemos campanha por ele e que sabíamos do que tinham, qual era o conteúdo dessa embalagem, sabíamos que aquilo ali representava milhões de pessoas que não sabiam ainda como expressar suas ideias ou como reconhecer aqueles valores, aqueles princípios que elas tinham da sua experiência prática de vida, mas que não conseguiam entender, seja por muitos anos de educação nas escolas de péssima qualidade, seja pelo afastamento da política daqueles que gostariam de estar na política para fazer a coisa certa. E o Marcel foi talvez a primeira voz, e aí somos nós com uma voz, não poderia ser um melhor slogan de campanha do que esse. Foi a primeira voz que inspirou aquelas pessoas que estavam isoladas, talvez cada uma nas suas casas, quietas, a se manifestar, a dizer: não, faz sentido sim falar em privatização, faz sentido sim falar em redução de gastos do Estado, faz sentido sim falar em responsabilidade fiscal, e faz sentido sim fazer manifestação para botar a Dilma para a rua, para pedir o Lula na cadeia e para pedir que todo corrupto seja julgado. Então, a gente sabe que durante todo esse processo, uma série de pessoas vai continuar rindo da gente, vai continuar brigando com a gente, vai continuar dizendo que a gente não está fazendo nada, mas uma coisa é certa para quem acredita em valores sólidos e em uma instituição sólida e quer estar construindo um projeto de longo prazo, é que a gente vai vencer. E a segunda vitória, ela está marcada para esse ano, para outubro desse ano, a segunda de muitas outras vitórias. É um privilégio estar aqui hoje te recebendo, Marcel, na condição de uma pessoa que acompanhou o Marcel quando estava na URGS. Eu estava fazendo graduação na administração da URGS e casualmente um dia depois de almoçar no restaurante universitário, eu resolvi que eu ia pedir a prestação de contas do DCE, que diziam nos debates do Orkut que tinham, e eu cheguei na câmara do DCE, só eu e um amigo meu que eu convenci a ir comigo, porque ele não sabia do que se tratava. Convenci ele a subir comigo no DCE, então ocupado pelo PSOL, e pedi a prestação de contas. Nos olharam de cima a baixo: quem são vocês? A gente é da administração da URGS. Depois de uma meia hora de debates em torno do porquê nós estávamos pedindo a prestação de contas do DCE, nos trouxeram uma caixa de frutas, dessas da Ceasa, cheia de nota fiscal. Está aqui a prestação de contas. Ali eu comecei a me interessar por política. Naquele dia. Até então eu nunca pensei em participar de política, porque política era perda de tempo, discutir política, religião e futebol não leva a lugar nenhum, e aquele pessoal que fica gritando nas ruas: é só um bando de baderneiro, eu tenho que trabalhar, baixar minha cabeça e fazer minhas coisas para sustentar minha família. Naquele dia eu descobri que tinha dinheiro da URGS sendo utilizado para pagar ônibus para ir para Brasília, fazer manifestação do MST, da CUT. Aquele dia eu descobri que tinha dinheiro público que deveria estar nas salas de aula da universidade sendo gastos para confeccionar bandeiras e comprar foguetes. Aquele dia eu descobri o que todos nós agora já sabemos, e que é muito claro para pelo menos metade da população brasileira. E a gente descobriu tudo isso porque pessoas como o Marcel tiveram coragem de dar o primeiro passo, porque pessoas como os voluntários do Novo de Porto Alegre deram o seu primeiro passo, e como vocês hoje estão dando aqui o primeiro passo para a segunda vitória do Novo, que vai ser em outubro. Então, parabéns por estarem aqui. Vamos continuar multiplicando essas ideias. E é engraçado. Todo mundo quer, todo atleta gostaria de ser campeão olímpico, mas muito pouca gente está disposta a pagar o preço que os atletas campeões pagam para serem campeões olímpicos. Muita gente, em 2018 e daqui para frente, vendo um projeto bem sucedido, uma instituição sólida se formando, gostaria de ser essa instituição, gostaria de participar da instituição, mas não está disposta a pagar o preço. Nosso trabalho não é confrontá-los, é mostrar que nosso trabalho é sério e que nossos resultados falam muito mais alto do que a nossa voz, que nem nós fizemos em 2016 e nós faremos em 2018, agora com a ajuda do Marcel. Muito obrigado. Aproveitando o discurso do Marcel, que falou desse novo despertar político brasileiro. E tem um dos valores do Novo que eu mais gosto, que eu acho que é um valor para a vida também, é do indivíduo como agente de mudança. Que significa a gente não ficar esperando que as soluções dos problemas venham de cima, parar de exigir que os políticos resolvam nossos problemas e que a gente faça as coisas. Como foi a campanha do Camusato, nós somos a mudança. E esse novo despertar político só foi possível porque cada um de vocês que estão aqui saíram para a rua,
E a gente conseguiu, com isso, mudar, pautar o debate, que antes era de esquerda, em 2013, as pessoas estavam nas ruas, não pelos 20 centavos, eles estavam nas ruas por algo pior, eles queriam privilégios, eles queriam uma política coletivista, socialista, e nós conseguimos pautar o debate. E o Marcel foi uma das maiores lideranças naquele momento, porque ele também saiu para a rua, ele era ouvido, era respeitado pela gente, pelas pessoas que estavam nas manifestações, e depois ele eleito, mesmo não sendo do Novo, ele era a nossa voz. Então esse novo despertar político brasileiro só foi possível porque a gente encarou esse desafio, fomos para a rua, construímos um partido do zero, e agora é mais um desafio. Então queria finalizar para convidar todos vocês para que hoje seja também um novo despertar no novo. Nós temos uma campanha daqui a pouco, faltam poucos meses. Então saiam daqui mais empolgados, mais motivados ainda para divulgar o novo, trazer mais pessoas para o partido e para fazer campanha. Que só com a participação de todos aqui, junto com o Camozato, com o Guilherme Henrique, Marcel, Matheus Bandeira, nós vamos conseguir fazer o Brasil ser um país admirado. Muito obrigado. Bem-vindo, Marcel. Bem-vindo ao time do Novo. Bom, pessoal, não tenho nem muito o que dizer depois de tudo que foi falado aqui, a não ser muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês, também os que estão aqui, o Matheus, o Henrique, o Camozato, a Molinari, fizeram todo o esforço para que esse momento ocorresse. Cada um dos que estão aqui, a minha família, estou vendo meu irmão aqui, eu não sei se minha mãe acabou vindo ou não, minha mãe, meu pai, viriam, mas não sei no chão. Estão lá também, família está aqui, que bom vê-los aí, tio. E, enfim, momento muito especial, Dirceu, Conrado, Renan, o pessoal que trabalha comigo, continua agora nesse momento em que estamos as vacas magras, buscando apoios, justamente, voluntariamente participando. Fala, Renan. Oi? A Drica está aí também. Muito obrigado. Precisava lembrar de vocês, obviamente vocês sabem bem como funciona isso, porque todos vocês aqui também são voluntários do Novo e sabem que o trabalho voluntário é o que vai realmente ser o mais forte nessa nossa caminhada em direção a 2018. Para concluir mesmo, cada voto é importante, não é momento de pedir voto agora, porque a lei eleitoral não nos permite, mas quando puder ser feito isso, é importante lembrar que para mim faltaram 351 votos na última eleição e fiquei na primeira suplência do Partido Progressista. Não tem eleição ganha, todo mundo com o pé no chão, eu tenho só o meu voto e olhe lá, porque essas coisas a gente sempre fica se rediscutindo, será que eu devia estar na política ou não? Aquela pergunta vem para todo mundo que está participando, isso é normal, mas é importante a gente estar com os pés no chão sempre. Nós precisamos lembrar que cada campanha se faz na caminhada do corpo a corpo, tá, pessoal? Para concluir, então, eu estou aqui com duas camisetas. Uma eu vesti muito orgulhosamente quando eu fui pro evento de pré-candidatos do Novo, e eu achei que o Henrique ia dar um baita elogio por estar vestindo a camiseta assim pela primeira vez em público. Ele chegou e disse: pô, mas essa camiseta aí é antiga, né? Aí eu disse: claro, é assim, até porque, claro, está guardado uns bons anos lá em casa, não podia usar em público, enfim, por que ia fazer isso? Ele disse: é verdade, como é que tu sabe? Ele disse: por causa da frase, o jeito diferente de fazer política. Faz muito tempo que a gente não usa essa frase. A camiseta me entregou. Daí hoje, para minha alegria, o Roger, que está aí nos ajudando também, fazendo as gravações, o Leandro, que está aí também, obrigado, Leandro, você está quase esquecendo. Roger fez uma nova camiseta aqui. Quero saber quem mais tem algo personalizado assim. Marcelo Malato. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.